escreveu Marcos, pode se assentar, capítulo de número 4, para a gente meditar nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Meus queridos, não é proibido dar glória a Deus nesse lugar, amém? Aqui é proibido falar palavrão, xingar nome feio, não é? Mas dar glória a Deus não. Dar glória a Deus não, você pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, você não precisa ter vergonha. Vergonha não dá glória a Deus aqui. Amém? Aqui é o lugar de dar glória a Deus, principalmente. Dá glória a Deus. Diga glória a Deus. A palavra falou com você, você, oh glória, aleluia, que bênção, isso aí. Eu creio, eu recebo, amém. Marcos capítulo 4, versículo de número 35, todos encontraram? Marcos 4, 35 para a nossa meditação. Hoje está uma noite boa, chuvinha gostosa lá fora. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra, né? Louvado seja Deus. Queridos, aqui esse texto fala de uma tribulação que esses discípulos estavam vivendo. Esse texto fala da experiência que os discípulos tiveram ao enfrentar um grande temporal, uma grande tempestade. Num primeiro momento, eles colocaram todas as suas habilidades que possuíam como pescadores experientes para tentar resolver o problema. Mas como a habilidade deles não ajudou em nada, como eles ficaram impotentes diante daquele temporal, aí surge o que nós queremos falar. Diga para esse irmão que está do seu lado: quando suas forças acabarem, quando sua habilidade acabar, é aí que o milagre acontece. Porque a tribulação, ela tem essa capacidade de gerar o milagre em nós, quando nós percebemos que a gente não dá conta de resolver sozinho. Porque enquanto nós tentarmos resolver os problemas sozinhos, nós nunca vamos experimentar o milagre de Deus na vida. Foi assim que aconteceu com Abraão. Deus tinha uma promessa para ele: você vai ser pai de multidões. Só que Abraão esqueceu que ele tinha que ter um filho com a esposa dele. Aí ele foi lá e teve um filho com a empregada dele. E aí nós percebemos que quando a gente quer ajudar Deus, a gente só acaba atrapalhando as coisas. Nós precisamos deixar Deus trabalhar ao nosso favor. Você pode dizer amém? Então vamos pensar alguns pontos aqui, que nós podemos tirar aqui uma lição desse texto. Bom, versículo 37, deixa aberto aí que nós vamos expor o texto, tá bom? Uma pregação expositiva. Versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a tribulação revela o meu limite. A dificuldade revela a minha impotência. A luta revela a minha fraqueza. Revela como que eu sou fraco diante das situações.
Quando está tudo bem, nós temos a impressão que somos invencíveis, que somos autossuficientes, conseguimos tudo, nada nos freia, temos a maligna sensação de que não precisamos nem mesmo de Deus. Por quê? Porque está tudo dando certo, porque o dinheiro consegue pagar tudo, porque está tudo dando beleza, os exames estão legais, o casamento está uma bênção, o patrão está alegre com o meu serviço, está tudo certo. Então isso faz com que eu malignamente pense que eu não preciso de Deus, porque está tudo dando certo na minha vida. Mas quando chega a tribulação, nos deparamos com duras realidades de que somos limitados. A tribulação revela o meu limite. Você pode dizer comigo, a tribulação revela o meu limite. E a partir dessa conclusão de que eu sou limitado, de que eu não vou dar conta, eu posso pegar o mesmo caminho daqueles pescadores experientes, que ao concluir que não dariam conta de enfrentar a tempestade, decidiram então acordar Jesus, que dormia na popa do barco. Eles tentaram de tudo para poder resolver o problema. Eles eram pescadores, eles sabiam nadar, eles sabiam tomar decisões, eles tinham todas as habilidades que precisavam para resolver aquele problema. É claro que eles tentaram então com suas próprias habilidades resolver o problema que tinham. Mas como eles vão percebendo que o problema não se resolvia com suas habilidades, eles então resolvem fazer o quê? Acordar Jesus, que estava no barco, só que dormindo. É aqui que começa o problema. E toda vez que eu preciso acordar Jesus, eu preciso falar com Ele. E toda vez que na Bíblia diz que eu falei com Deus, na verdade eu fiz o quê? Uma oração. Porque só tem um jeito de eu falar com Deus. Como? Orando. Deus pode falar comigo de 1000 formas. Uma música cantada, um passarinho voando, uma letra de um poema, um versículo bíblico, um irmão falando, uma criança dizendo. Eu vejo Deus falar comigo de várias formas. O autor aos Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos filhos, e nos últimos dias tem nos falado pelo Filho, mas nós só temos um jeito de falar com Deus. E o único jeito de falar com Deus é através da oração. Então, o primeiro ponto aqui é que a tribulação revela meu limite. A tribulação não é ruim. Na verdade, a tribulação me põe no meu lugar. Porque aí eu entendo que eu não dou conta. Porque eu perco aquela sensação diabólica de que eu dava conta. Eu perco aquela sensação maligna de que eu não precisava de Deus. Esses discípulos aqui não acordaram Jesus de imediato. Por quê? Porque tinham experiência em pescaria, tinham experiência em águas. Eles colocaram as suas experiências em prática primeiro. Como viram que não deu resultado nenhum, aí a tribulação revelou o limite deles. Aí o que eles fazem? Eles vão lá acordar Jesus. É quando você cai na real de que você não dá conta, é que você então acorda Jesus. Versículo de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Em segundo lugar, nós percebemos que o nosso limite sendo descoberto, ele me faz buscar Deus. Quando é que o crente busca Deus com mais força? É quando o problema vem. Tá tudo bem, a gente tem aquela dificuldade, não vou no culto hoje não, tá formando para chover. Não vou ler a Bíblia não, porque eu tô com os olhos ardendo. Vai ter ceia hoje, mas vai ter o final do campeonato, será que vai sair o Cruzeiro dessa buraco que ele entrou? É hoje que vai ter a decisão, então não vou. Não chegou uns parentes meus que nem chegou, disse que está vindo, mas nem chegou ainda. Eu até poderia ir, mas vou ficar aqui porque meus parentes estão vindo. Eu estou assim meio disposto, meus olhos estão ardendo, não vou no culto hoje não. Por quê? Porque até agora eu não estou precisando. Mas você quer ver o crente começar a buscar a Deus, é quando o trem aperta para o lado dele. É quando a coisa começa a apertar. É quando dificuldade vem, e diz o texto, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que só conseguiram buscar a Deus por causa da tribulação.
Nós vemos exemplos do cego de Jericó, que clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por mais que a multidão dizia para ele calar, aí mais alto ele gritava. Há também o caso de Jairo, que estava com sua filha enferma, e por isso foi ao encontro de Jesus. Assim que encontrou Jesus, a sua filha morreu. E ele até tentou dispensar, as pessoas até tentaram dispensar Jesus por causa que a filha de Jairo tinha morrido. Mas a palavra poderosa que ele ouviu foi: não temas, ela não está morta, ela dorme, crê somente. Então o que eu aprendo? Que o meu limite faz eu buscar Jesus. Em primeiro lugar, a tribulação faz eu reconhecer o meu limite. Não dou conta. Daqui para frente não vai dar certo. Quando eu reconheço o meu limite, o que eu faço? Eu começo a buscar Jesus mais. Então talvez essa seja a condição de alguém aqui nessa noite. A sua tribulação já revelou o seu limite, e o seu limite te fez correr para os braços de Jesus. O seu limite sendo reconhecido fez com que você viesse agora e falasse: Jesus, eu preciso que o Senhor acorde em mim, desperte em mim. Porque foi exatamente isso que esses homens fizeram. Quando eles viram que o barco estava enchendo d'água e que eles não tinham mais o que fazer, aí eles foram acordar Jesus. Acorda, Jesus. Acorda, porque o negócio está feio para o nosso lado. Acorda, porque senão a gente vai morrer aqui e vamos perecer. Então olha para você ver. A dificuldade e a luta então não é tão ruim assim. A dificuldade e a luta às vezes é o que eu estava precisando para acordar. Porque se eu vou ficando bom a vida toda, eu nunca buscaria o Senhor. Quem está entendendo? Se esses camaradas aqui não tivessem enfrentado esse temporal, Jesus continuaria dormindo na polpa do barco. Pergunta respeitosamente para esse irmão aí: será que Jesus ainda está dormindo na sua vida? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Qual é a terceira lição que nós aprendemos desse texto? Quando eu busco Deus, eu experimento o sobrenatural. Você pode dar um glória a Deus assim, junto com a irmã, para fortalecer o glória a Deus dela? Quando eu busco a Deus, eu experimento o sobrenatural de Deus. Primeiro, a dificuldade revela a minha impotência. Por isso que antes de procurar agiota, você tinha que procurar a Jesus. A minha impotência sendo revelada me faz buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus. Eu tenho que ir para a oração, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que santificar minha vida. Eu vou parar de ver trem pornográfico, eu vou parar de falar palavrão, eu vou parar de beber cervejinha sem vergonha que eu tomo e fico arrumando desculpa para tomar. Porque você precisa o quê? Santificar a sua vida. Mas você só santifica a vida quando o carro começa a cantar. E diz que o carro só canta quando está apertado. Aí você desperta, fala: opa, vou buscar a Deus, porque o trem está feio para o meu lado. E quando eu desperto Jesus, que é o terceiro ponto, eu experimento algo inexplicável. Sobrenatural é algo que foge o natural. É algo que eu não consigo explicar. Alguém já teve algo na vida que você não conseguiu explicar e você sabe que foi Deus? Eu já tive. Todo mundo que busca a Deus, não tem um crente que não busca a Deus, que não experimenta algo sobrenatural na vida. Porque o nosso Deus é verdadeiro, Ele existe, Ele é de verdade, é o Deus vivo que fez o céu e a terra. É Deus que conhece nossa estrutura, que não nos trata segundo merecemos, mas nos trata segundo o seu grande amor com que nos amou. Porque se Deus fosse nos tratar como merecemos, nós já deveríamos estar queimando no inferno há muito tempo. Mas Ele nos trata pela misericórdia dEle. E a misericórdia do Senhor, pode levantar a sua mão, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aleluia! A gente só não foi para o beleléu porque Jesus é bom, porque é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque a gente só faz bobagem com a vida.
Mas presta atenção, uma certeza que o crente tem que ter na vida: quando eu busco Deus, eu experimento o milagre dele na minha vida. Não tem como Deus me abençoar sem que eu não o busque em oração, em santificação de vida, em abrir mão de alguma coisa, nem que seja me humilhar. Nós acabamos de cantar aqui, eu acho, se eu me humilhar, ó, e sacrificar. Ao quê? É isso aqui, até cantado a gente vê que é verdade, senhor. Agora, como é que eu vou alcançar de Deus o sobrenatural se eu ficar achando que eu dou conta? Como é que eu vou alcançar de Deus o sobrenatural se eu não o acordo, se eu não o busco? Como é que eu vou alcançar de Deus o sobrenatural se buscando Deus eu não abro mão de algumas coisas? Você quer que Deus te abençoe, mas você continua fazendo as mesmas bobagens que você fazia quando Deus não está te abençoando. Você quer que Deus te abençoe, mas você continua com o mesmo coração duro. Como é que vai ser? Vamos pensar assim, você tem que dar algo em troca. O texto diz, se eu sacrificar é o que, irmãos? É matar alguma coisa. No texto bíblico, a referência é matar um cordeiro. Eu preciso sacrificar. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão, você me ama? Lógico que eu amo o Senhor e tal. Então, Abraão, eu quero que você vá lá e sacrifique seu filho a quem você ama tanto. Ai, ai, ai. Mas diz a Bíblia que Abraão chamou o menino, chamou os moços e foi. E partiu. Alguns dias de viagem, chegou ao pé do monte, o monte de Deus, e falou para os empregados, ficai aqui, porque eu e o moço subiremos, sacrificaremos, tudo no plural, presta atenção, tudo no plural. Eu e o moço subiremos, sacrificaremos ao Senhor e voltaremos. Ele acreditava que Deus iria ressuscitar o próprio filho, nem que seja das cinzas. Mas ele estava disposto a sacrificar o menino. E quando ele coloca lá o menino, que ele prepara a lenha, aí o menino faz aquela pergunta que foi, eu acho, a pergunta mais difícil que um pai ouviu da boca do filho na Bíblia. Pai, aqui está o fogo, está o cutelo, mas e o sacrifício? Cadê o sacrifício? Quem que o Senhor vai matar? Porque toda vez que o Senhor vai matar um bichinho, eu vou com o Senhor, aí o Senhor leva um carneiro. E hoje o Senhor veio fazer um sacrifício a Deus e o Senhor não trouxe nada. É só para perguntar mesmo assim, quem é o sacrifício? E a resposta do pai foi o quê? Jeová Jiré. Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o sacrifício. E Deus proveu mesmo. Porque quando Abraão colocou a mão no menino que levantou o cutelo, a voz do anjo foi, Abraão, não faças. Porque Deus agora, na verdade não é Deus que precisava ver. Porque agora você entendeu que não pode ter nada entre você e seu Deus. Você entendeu que não pode ter nada entre você e o seu Deus. Olha para trás e tinha um cordeiro, e ele então pega o cordeiro, desce Isaac do altar, coloca o cordeiro, e o cordeiro simbolizava? E o cordeiro simbolizava o próprio Cristo Jesus, que é morto em nosso lugar na cruz do Calvário. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando eu busco, Deus me responde. E esta é a certeza que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João, acha para mim aí, 1 João, não sei se é 5,18, 5,10, 3,8, é um negócio assim. Eu quero ler esse texto com vocês. 1 João, acho que é 5,13, 5,14, 5,14. 5,14, não é isso? 1 João 5,14. Grifa aí na sua Bíblia esse texto. 1 João, lá perto do Apocalipse, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Multimídia, põe para mim lá. Para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está lá? 1 João 5,14. Vamos ler todo mundo junto para ficar na mente? 1, 2, 3. Se buscarmos a Deus, experimentaremos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Se orarmos, Deus responde. Se buscarmos, Ele se deixará ser achado. Amém ou não amém? Ele se deixará ser achado. Clamas a mim e ouvir-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. Buscai-me, invocai-me, vocês vão me achar. Aproveitem enquanto eu estou perto de vocês. Então esse texto está dizendo que quando eu busco Deus, olha para mim, quando eu busco o Senhor, Ele responde nossa oração. Quem aqui já teve oração respondida? Deus responde, irmãos. Deus responde curando, Deus responde abrindo o mar, Deus responde fechando portas, Deus responde espantando inimigos, Deus responde curando enfermidade, Deus responde provendo, porque Ele é Deus que provê também. Versículo 40. Diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que eu aprendo com esse texto aqui? Eu aprendo que sem fé nada funciona. Diga comigo assim, sem fé nada funciona. Eu estou aqui com um carro, e esse carro tem ar-condicionado, e esse carro tem computador de bordo, e esse carro tem tração, e esse carro tem não sei o que lá, e ele faz isso, e ele faz aquilo, e ele faz aquilo outro, e ele faz aquilo outro, e ele tem aquilo, ele tem mais aquilo outro, e ele tem mais aquilo outro. É um carro top das galáxias, banco de couro, ar-condicionado, ele é todo, ele fala com a gente, ele tem, nossa, ele é chique, só que ele não tem combustível. Ué, o que adiantou? Nada. E o que é o combustível da nossa vida com Deus? Fé. Porque sem fé é agradar a Deus. Você não consegue. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Veja bem, a fé funciona como se fosse uma chave mestra que abre todas as portas. Sem fé, fica impossível de Jesus operar alguma coisa em nossas vidas. Porque se não tiver fé, a porta não abre. Se não tiver fé, o fio foi cortado. A energia não passa. Sem fé, o canal entupiu. Aí a água não flui. Está sem fé. Se você não acreditar, não vai. Tem que acreditar. Tem que ter fé para desobstruir. A falta de fé obstrui, impede. Se você não acredita, é melhor você nem pedir. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. A palavra galardoador pode ser trocada por presenteador. Que Ele se torna presenteador de todos aqueles que o buscam. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, está escrito assim, ó: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E sabe qual é o problema de um povo crente? É quando eles acham que sabem demais. Meu povo aqui tem essa característica. Às vezes eles acham que sabem demais. E aí, como eles acham que sabem demais, eles conseguem explicar tudo. E como eles conseguem explicar tudo, eles não acreditam em nada. Vem cá que eu vou pôr a mão na sua cabeça. Não, porque tecnicamente, tecnicamente para baixo da égua para lá, vem cá receber a mão na cabeça para me orar para você, rapaz. Que diabo de tecnicamente, rapaz? Porque de acordo, você não sabe nada de teologia, não, de bobagem, senhor. Vem cá para me botar a mão na sua cabeça logo. E recebe logo. Amém ou não amém?
Creia logo, senhor. Você tem que crer. Isso é fé. Por que Jesus não... E estou falando aqui, o texto de Mateus 13:58 diz que Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Mateus, não foi João, foi o próprio Senhor, nosso Salvador. Não pôde. Jesus, o Deus de toda a terra, não conseguiu operar milagre, porque o povo estava incrédulo. Não acreditava. Não acreditava, não opera. Não acredita, não recebe. Olha o que diz João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Eu preciso o quê? Crer. Ah, mas sabe, é porque de acordo para só creia. Creia. E será feito segundo a vossa vontade, não. A vossa fé. Vai e seja feito segundo a sua fé. Muita coisa que nós fizemos aqui na igreja, e muita coisa mesmo, fiz por causa da fé. Na verdade, nós vivemos por fé aqui o tempo todo. Porque a gente acredita que Deus vai fazer. Eu faço conta para pagar, acreditando que Deus vai tocar no coração de cada membro dessa igreja, para que no mês que vem eles continuem sendo ofertantes. Isso é o quê? Porque se não fosse fé, como é que eu ia fazer? Nós compramos esse lote. Não. Vamos falar da construção aqui. Nós pegamos 180 mil em empréstimo para pagar 24 prestação de 14 mil. Acreditando que Deus, não os irmãos, que Deus iria tocar no coração seu para que você fosse fiel no mês que vem. E sabe quantas prestações nós atrasamos? Faltou uma para a primeira. Nenhuma. Isso é o quê? Isso é fé, porque não é um mercado, isso aqui não é negócio, isso aqui não é banco, que a gente sabe as previsões. Isso é fé. Um pouco de loucura. Mas fé é o quê? Fé tem um pouco de loucura nele. E Deus é fiel, irmãos. E Deus tem sido fiel. Não é irresponsabilidade, é fé. Agora, presta atenção, você precisa ter fé. Eu lembro quando o Mauro e a Claudiana queriam engravidar. Não tinham filhos. E arrumaram uma oração, e vai daqui, vai dacular, e busca, e vai no médico, e vai. E quando foi num dia assim, de desespero, a Claudiana falou: eu vou ter um filho. Ele vai ser homem, o primeiro. Ele vai chamar Samuel. Eu já comprei a Bíblia com o nome de Samuel. Mandei tecer o nome na toalha de Samuel. E já vou comprar as roupas azul. Porque o menino vai vir. E como é que o menino chama? É Samuel Ravana, que ele tem que dar um... Eu orei muito nesse negócio aí. Pelo menos alguém tem que me dar um tipo de honra, né? Só crítica, eu só sou vagabundo, ladrão. Alguém tem que falar que eu presto para alguma coisa. O que eu estou querendo dizer aqui? Isso foi o que da Claudiane? Foi fé. Porque não estava grávida, não. Depois desse ato, demorou quase um ano ainda. Demorou quase um ano ainda. Isso é fé. Eu acreditava que nós iríamos estar aqui nesse lugar. Eu acreditava. Quantas vezes eu ficava ali, ó, sentado naquela escadinha, subindo ali para o gabinete, sentado, olhando para as paredes, mendigo, fazendo motel aqui debaixo desse trem aqui. Tinha um casal de mendigo que morava aqui debaixo. E eu, meu Deus do céu, estava aqui de boa, daqui a pouco chegavam os caras para fumar maconha ali. Ô pastor, bom, só dá um tapa aqui. Pô, fica à vontade.
Deus, isso aqui é sua casa, isso aqui um dia vai ser sua casa. Ainda não, mas vai ser. E onde nós estamos agora? Aqui. Fé. Você tem que acreditar. Você tem que crer. Se você não tiver fé, não funciona. Quem aqui viu sua casa, acreditou que ia ter uma casa, mesmo contra a vontade de todo mundo, mesmo contra as expectativas, mesmo contra a sua realidade financeira, e hoje você está na sua casa? Levanta a mão. Como é que chama isso? Fé! E vai, e volta, e não dá, e o cara enrola, e você volta, e assina, e já venceu, você vai buscar outro documento, e parece que Satanás faz tudo para você desistir. Mas se você perseverar ali, ó, Deus vai lá e sela o negócio para você. Olha aqui, ó, Mateus 8:3 diz: Então Jesus disse ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo dele foi curado. O que desata esse milagre, esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Fé. Anota, sem fé nada funciona. Repete, sem fé nada funciona. Não é irresponsabilidade, é fé, é acreditar. É para a glória de Deus, e essa é a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, é segundo a vontade dEle. Deus quer que eu tenha uma casa, Deus quer que eu seja curado, é claro que Ele quer que eu seja curado, então eu vou acreditar nisso. Eu não estou pedindo aqui nada que é dos outros, eu não estou pedindo aqui nada para vaidade, eu não estou pedindo nada para me orgulhar, para me ensoberbecer sobre os outros, eu estou pedindo aqui algo que é de acordo com a vontade dEle. De vez em quando eu vejo agora, eu não sei se é a vontade de Deus. Meu amado, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se o que você está pedindo é bom, perfeito e agradável, é vontade de Deus. Senhor, eu quero casar. Não sei se o Senhor quer que eu case. Não, o Senhor quer que você fique aí para semente. É claro que Ele quer que você casa. Deus quer que você casa, viu? Amém? Vou acreditar nesse negócio. Vou lá, eu vou começar a olhar. Não é verdade? Domingo nós oramos para que Deus abençoe e dê condições dos irmãos terem um lugar para morar. Mas o que você tem que fazer agora? Vou ficar de olho nesse loteamento. Vê se você chega lá olhando, como é que é isso aí? Não sei, faz para mim no papel. Aí você não tem dinheiro, pega essa bicicleta sua. Rapaz, Deus é Deus do impossível. Amém ou não amém? Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nós opera. Você tem que acreditar nisso, é crente, seu nome, seu apelido de fé é crente. Disseram que você chama crente. Você chama crente porque você acredita. Aquela viúva de Lucas 18, da parábola da oração persistente, ela bateu a porta daquele juiz e dizia todo dia: julga minha causa, 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 até que o juiz fala: bem que eu não temo homem algum e nem respeito a Deus, mas essa viúva já está me perturbando. Eu vou responder a oração dessa mulher, o pedido dela. Você tem que fazer igual essa viúva, importunar a Deus em oração, e pedir, e clamar, e se humilhar. E é legal aqui esse louvor, se eu me humilhar. Irmãos, não tem um negócio para abrir porta na vida da gente igual humildade, igual se humilhar. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus, ao tempo dele, vai te responder, vai te exaltar, vai te levantar. Então, o que nós aprendemos nessa lição aqui hoje, nessa palavra aqui hoje, nessa ministração? A tribulação revela o meu limite me faz buscar a Deus, e quando eu busco a Deus eu experimento o sobrenatural, só que nada disso acontece se eu não tiver fé. Dá conta de escrever isso ali, Paula? Eu vou falando, você vai escrevendo lá para nós lá, arruma aí multimídia, que é para vocês tudo ler alto para mim. Vamos lá para a gente finalizar. Se eu me humilhar diante do teu altar. Pode ir? Anota aí.
A tribulação revela o meu limite. Pronto? O meu limite me faz buscar a Deus. A tribulação revela meu limite. O meu limite me faz buscar a Deus. Pronto? Próximo. E quando eu busco a Deus, eu experimento o sobrenatural. Eu experimento o sobrenatural. E o último, pronto? Pode pôr um ponto final aí no sobrenatural, ponto. Agora escreve, pode falar? Só que nada disso acontece. Só que nada disso acontece se eu não tiver fé. Põe lá para a gente ler. Se puder separar os blocos assim, ó. Primeiro, enter. Segundo, enter. Terceiro, enter. Se eu me humilhar diante do teu altar. Pronto? Vamos ler isso, irmãos, em pé? Vamos ficar de pé para a gente finalizar, lendo isso aí em voz alta. Decora isso, guarda isso no seu coração. Vai, 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 vai. Vai, multimídia, vai. Vai, Edu, solta esse trem aí. Olha aí o avexado, ó. Ô, Magela, achei que tinha ficado ali já. Ah, não, Du, vou. PowerPoint, só. Bota no PowerPoint e solta esse trem lá. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá, ô Glória, tira uma foto para você anotar tudo aí para você guardar. Vamos lá, 1, 2, 3. Entendeu isso? A tribulação revela o seu limite, você não dá conta. Pronto. 2. O meu limite sendo revelado me faz buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus porque eu não dou conta, cheguei no meu limite. 3. Peraí. Diminui isso aí, tira sobrenatural. O outro é 4, viu? Só é 4, para ficar bonitinho. Já que você demorou, faz bem feito agora. Esse só que nada disso acontece é o 4. Vai lá. Vai, Edu. Seleciona, saca, joga no outro, cola. Volta do começo lá. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. 2.
3. Agora o X da questão, 4. Fechou com chave de ouro. O seu limite faz você entender, a tribulação revela o seu limite. O seu limite faz você buscar a Deus. Buscando a Deus, você experimenta o sobrenatural. Só que nada disso acontece se você não tiver fé. Vamos orar ao Senhor? Erga suas mãos aos céus. Senhor, nós estamos aqui, reconhecemos o nosso limite, reconhecemos que não somos nada, que não conseguimos nada, que se não fosse a tua misericórdia, hoje mesmo nós já teríamos partido dessa terra, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor tem todo o poder, nós acreditamos que és o nosso Deus e que não precisamos de nenhum outro mais, porque o Senhor é suficientemente capaz de sanar todas as nossas dificuldades, dores e problemas. Pai, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. A nossa família é tua, a nossa casa é tua, os nossos negócios é teu. Nós não queremos ninguém mais nas nossas vidas que não seja o Senhor, que não seja o nosso Deus, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida e todo o povo de Deus junto diga: Deus abençoe sua vida. Aleluia. Aperta a mão de alguém. Deus te abençoe. Vá em paz.